Esse vídeo não tem a tradução 100% perfeita, e a obra original pertence ao canal Indie Arts Channel. Esperamos que aproveite mesmo assim, pois fazemos o possível para o entendimento geral do vídeo. Esse vídeo é feito com voz não humana e pode conter erros. Se gostou do conteúdo, inscreva-se e dê like para ajudar o canal. Disse que adaptar anime para live action é difícil, até quem pense que é simplesmente impossível, e mesmo assim tenho visto trabalhos realmente excelentes feitos por fãs, então mais do que impossível acho que só tivemos muitos filmes ruins feitos por pessoas que não entenderam a obra original. Mas o que torna um filme de ação ao vivo um sucesso? Quais são os fatores ou elementos decisivos nessas obras? Bom, para responder essa pergunta, hoje vamos analisar dois filmes live action de dois animes diferentes, o primeiro um fracasso estrondoso e o segundo que parece ser um sucesso, pois isso é uma explicação. Esta é a explicação, como fazer uma boa live ação para um anime. Atenção! Este vídeo é baseado em dados e fontes oficiais, porém opiniões e teorias são de caráter pessoal, portanto devem ser tomadas com discrição. Se você acha que estou errado em algum momento, por favor deixe nos comentários, mas argumentando com lógica e respeito. Há algum tempo tivemos a estreia do filme que certamente emocionou todo o fandom num primeiro momento, pois esperávamos que fosse uma obra que não só respeitasse o material original, mas que pudesse significar um grande retorno para esta franquia. E ainda assim, os resultados foram bastante infelizes, porque nos deparamos com algo como Dragon Ball Evolution 2.0, e embora seja verdade que o filme poderia ser apreciado por muitos fãs, a verdade é que a grande maioria do fandom dos Cavaleiros de Zodíacos estávamos insatisfeitos. E o que acontece quando um fandom fica insatisfeito, é algo simplesmente inevitável, que o filme não terá nenhum lucro e mais, esse filme aparentemente teve prejuízos milionários. Depois desses acontecimentos, muitos pensaram mais uma vez que era impossível fazer um bom live action para algum anime, e foi aí que apareceu outra produção, no caso o live action de One Piece. Assim como nós, o fandom de One Piece se interessou bastante por essa nova produção. Eles nutriam a esperança de que teria um trabalho que não apenas respeitasse o material original, mas que desse um novo impulso à franquia. E foi até aí que as semelhanças foram encontradas, pois quando o trailer saiu aconteceu algo completamente diferente do que aconteceu com os Cavaleiros do Zodíaco, já que a grande maioria do fandom de One Piece não só concordou com o trailer, mas também adorei. Basta ver as resenhas dos fãs dessa história, que garantem que esse trailer é ótimo, e tudo o que digo agora não é uma opinião, mas sim um fato completamente inegável, pois a recepção que o fandom teve em geral o trailer de The One Piece é bem maior que aquele que teve o live action dos Cavaleiros do Zodíaco, já que certamente o filme A Noite do Zodíaco dividiu o fandom, então grande parte deles se sentiu insatisfeito, algo que não aconteceu em o caso do live action de One Piece, que é apoiado principalmente pelo fandom de base. Sim, bem, neste vídeo falarei sobre as duas histórias e as tomarei como exemplo para explicar do meu ponto de vista quais são os fatores mais importantes que determinam o sucesso ou o fracasso de uma ação ao vivo. O primeiro e mais importante que uma empresa como a Toei Animation deve levar em consideração é o foco do filme. Certamente, muito se tem falado que o filme Cavaleiros do Zodíaco foi direcionado ao público americano e principalmente a um novo público, o que no meu ponto de vista é um erro grave, já que o foco principal de um live action deve estar sempre no primeiro lugar para o ventilador existente. Como o fã existente será seu principal aliado, se você insultar o fandom de um anime desde o início, simplesmente para buscar a aceitação de outro grupo, você estará cometendo o pior dos erros, pois se você deixar o fã original de um anime feliz, eles não o farão. Só vão ver o seu filme, mas vão falar bem dele, vão recomendá-lo e vão até levar os amigos e os filhos ao cinema, e não só isso, mas serão o seu principal aliado em toda a publicidade. Portanto, um dos erros do último filme dos Cavaleiros do Zodíaco foi não focar no fã original, mas deixá-lo de lado e buscar um novo público.
No caso de One Piece acontece o contrário, pois eles buscaram agradar o fandom original, e eles responderam, pois o apoio deles a esse filme é tão grande, que até eu, que nunca falei sobre essa obra, cheguei a sinto uma grande empatia por esta produção e de fato estou totalmente disposto a vê-la quando for publicada. Em segundo lugar, e não menos importante, temos respeito pelo trabalho original. Não estou dizendo que eles tenham que fazer uma cópia exata do anime. Certamente quando você muda o meio é necessário mudar também a forma da história e ainda assim o fundo deve ser mantido. Respeitar a obra original começa por entendê-la. Se você colocar um diretor ou um roteirista que não entende a obra, você está desrespeitando a referida obra, seu autor e também todo o fandom. Então, se você insultar um grupo, não espere a aceitação dele, o mais natural é que eles possam até se voltar contra você. No caso de One Piece, posso perceber que eles foram extremamente respeitosos com o material original. Para começar, não mudaram nenhum dos personagens. Temos Luffy, Zoro, Sanji, Nami e Usopp que mantêm exatamente as mesmas características como na obra original. Não trocaram o Sanji por um personagem de outra raça, nem deixaram o Luffy loiro, nem trocaram o Usopp por uma mulher. Esses senhores chamam respeito à obra original, e é algo que aparentemente os produtores da Os Senhores não entendem o Zodíaco, porque estes, por exemplo, mudaram o gênero de Shun, transformando-o de homem em mulher, o que nós fãs consideramos desrespeitoso. E se você adicionar alguns toques de carinho e amor a isso, fique tranquilo que todos vão adorar o seu trabalho. Por exemplo, em One Piece colocaram muitos detalhes extraordinários, algo que passaria despercebido à primeira vista, mas mostra que a pessoa que lhe fez isso realmente entendeu a obra. Por exemplo, os figurinos alternativos que Luffy e companhia utilizam aparecem em outros designs originais do autor, o que certamente agrega muitos pontos na qualidade da obra. Em terceiro lugar, indo para algo muito mais específico, temos a caracterização dos personagens, que é provavelmente a coisa mais importante que existe em qualquer obra. O velho George R.R. disse isso. Martin, o criador de Game of Thrones, uma história que não fale do ser humano e de seus conflitos simplesmente não existe. Portanto, toda obra deve ser baseada no drama humano, no que os personagens sentem, porque se comportam dessa forma e que tudo isso seja de forma credível. Os personagens de um live action não devem ser uma cópia exata do anime. Esse é um exemplo que tivemos, por exemplo, no live action do Death Note. E não estou falando do horrendo live action do Ele Negro, mas estou falando do live action japonês, em que também fizeram uma cópia exata dos personagens do anime, o que é incorreto. Para que um live action tenha sucesso, os personagens devem ser fiéis aos seus princípios e às suas características originais, mas ao mesmo tempo é necessário que não sejam uma cópia exata do anime, mas que encontrem um estilo próprio, para torná-los personagens memoráveis, como no clássico. No caso de One Piece, podemos perceber que o personagem de Luffy não é exatamente igual ao que aparece no anime, mas possui um estilo bastante carismático e mantém uma personalidade que respeita os mesmos princípios do Luffy original, que era uma pessoa bastante animada, com muita coragem e valores de camaradagem que o levam a cuidar sempre dos amigos, e isso não é apenas dito, mas mostrado. No caso dos Cavaleiros do Zodíaco, os personagens não respeitam absolutamente nada da essência dos personagens originais e mesmo quando querem nos dizer que Seiya se caracteriza por nunca desistir, eles realmente não demonstram isso em nenhum momento, apenas diga uma e outra vez que quebra uma das principais leis do cinema, mostre e não conte. Então no trabalho dos Cavaleiros do Zodíaco eles nos diziam o tempo todo que Seiya nunca desistia, mas quando víamos suas ações não notávamos realmente. Na verdade ele ficava reclamando simplesmente porque havia machucado a mão ao bater em uma pedra, de modo que o selo live action fosse completamente diferente do selo original. Em quarto lugar, temos a gestão dos cenários e da estética em geral. Certamente a estética de um anime é completamente diferente do que podemos ver num filme da vida real. E portanto não podemos esperar as mesmas cores chamativas, aqueles olhos gigantescos ou aquele sorriso maníaco que Luffy tem, nem podemos esperar que o Usopp tenha um nariz gigantesco, mas o que podemos esperar é uma transição adequada desse mundo fantástico para o mundo real.
Se Luffy usa calça azul e camisa vermelha no anime, coloque exatamente as mesmas roupas nele em live action. E o mesmo acontece com os outros personagens, por exemplo Sanji, que usa esse traje elegante, que foi respeitado praticamente à perfeição. O mesmo acontece com Nami, com o Zop e os outros personagens, que embora seja verdade foram transferidos para um mundo real, eles ainda mantêm as características distinguíveis e icônicas desses personagens. Uma coisa muito diferente é o que aconteceu no caso do live action dos Cavaleiros do Zodíaco, porque eles praticamente não respeitaram nada disso, e isso é algo que infelizmente acontece no que deveria ser o mais icônico, e isso são as armaduras, porque eles decidiram mudar completamente o design das armaduras. Não é que simplesmente as transformaram em armaduras reais, mas simplesmente as mudaram completamente. Poderiam ter dado toques realistas mas mantendo a essência original, mas não fizeram isso. Na verdade, eles decidimos usar armaduras opacas, o que contrasta bastante com o que vimos no anime, pois eram armaduras metálicas, que embora seja verdade que eram pequenas e flexíveis, mantinham aquele tom metálico na cor. Nesse caso, os criadores dos Cavaleiros do Zodíaco fizeram exatamente o contrário, colocaram armaduras gigantescas, rígidas e opacas. Uma decisão de design que não respeita em nada a estética do anime original. Por outro lado, temos os cenários. Certamente os cenários de One Piece são fantásticos, pois podemos ver cenários icônicos que aparecem tanto no mangá quanto no anime, e estes foram replicados quase perfeitamente, trazendo-os para o mundo real, com tal detalhes incríveis como o navio do Luffy ou até mesmo a bandeira pirata. No caso dos Cavaleiros do Zodíaco, eles fizeram exatamente o oposto, pois trouxeram cenários completamente novos, inventados por eles mesmos, como um ringue de batalha clandestino ou uma ilha que aparentemente substitui finalmente o mesmo santuário. E algo importante demais é o enredo. Os fãs de um anime não são estúpidos, eles percebem imediatamente se estão respeitando o enredo original ou não. Para um fandom treinado de One Piece basta assistir alguns segundos para perceber exatamente em que momento da história isso acontece. Infelizmente, no caso dos Cavaleiros do Zodíaco, podemos constatar com terror que grande parte das cenas que nos foram mostradas no trailer foram totalmente inventadas. Se você tem um trabalho fantástico e fabuloso que já fez sucesso antes, por que não utilizá-lo? Qual é a necessidade de mudar isso? E isso é algo que os produtores de One Piece realmente entendem. Eles sabem dar o valor que merece a trama original, então aparentemente com tudo o que vimos eles vão respeitá-la praticamente por completo. E embora seja verdade, toda adaptação exige certas mudanças no ritmo, tenho plena certeza de que a essência e os acontecimentos mais importantes da obra original serão respeitados. Por fim, temos que falar da censura, e é que nos Cavaleiros do Zodíaco sempre houve uma grande quantidade de litros e litros de sangue, o que já faz parte do DNA e da essência deste trabalho, e portanto o que era esperado é que num filme live action eles também vão respeitar essa violência, que infelizmente não existiu. No caso de One Piece, esses produtores foram mais corajosos e podemos ver várias cenas com sangue, pois embora seja verdade que Luffy parece ser feito de borracha, ele realmente também é um ser humano e por isso sangra. Pessoalmente não sou especialista em One Piece, mas não é preciso ser especialista para perceber quando uma obra é feita com amor e respeito, e é por isso que pretendo ver One Piece live action assim que for lançado. E certamente o fato de um live action fazer sucesso não é uma questão de dinheiro ou orçamento, mas de respeito e amor, conhecendo a obra e seus detalhes. Por exemplo, obras como O Sonido de Libertar não têm um orçamento grande, mas dá para perceber que foi feito com paixão, e isso é algo que quando o público vê, percebe. A arte não se compra com dinheiro, a arte nasce do coração e um verdadeiro fã não se deixa enganar. Então, esses são os fatores mais importantes do meu ponto de vista que devem ser levados em consideração na hora de criar um bom live action. Quanto aos Cavaleiros do Zodíaco, espero que com o fracasso deste último live action aconteça o mesmo que aconteceu com a evolução de Dragon Ball, que a animação de brinquedo perceba que o que nós fãs queremos é o retorno da obra clássica com a essência clássica, para que muito em breve possamos ter um novo anime dos Cavaleiros do Zodíaco e que esta grande obra tenha uma nova época de ouro.
Se você gostou desse vídeo, ative o sininho para não perder nenhum vídeo especial do mundo dos animes. Eu sou Kenel e aqui é Indie Artes, onde falamos sobre animes e videogames.